Minha história com Russell Shedd. Este é o canal do Saião, dedicado ao conhecimento, à instrução, falando de história, arqueologia, Bíblia, espiritualidade e outros temas relevantes para a vida, para a sociedade. E hoje esse vídeo aqui tem um pouco de experiência, de testemunho de vida, contando um pouquinho como é que a gente de fato caminhou e aprendeu, né? Então, quando eu falo de uma pessoa como o nosso irmão que já está na glória, já descansa da sua trajetória aqui entre nós, o irmão Russell Shedd, eu falo isso com um propósito de fato, colocar, né, para todo mundo quais foram as suas influências, a sua importância na minha caminhada, no meu aprendizado. A gente sabe que a gente aprende as coisas não só através de aulas ou de uma espécie de ministração assim abstrata, mas a gente aprende muito, né, quando a gente convive, quando a gente vê as coisas na prática. E talvez alguém vai dizer que pode ser um exagero da minha parte, mas eu vou dizer assim que Russell Shedd foi um homem de Deus, né? E quando eu digo isso, eu não quero dizer que outros não são e que eu não tenha conhecido ninguém que tenha aí tido um comportamento assim, mas ele com certeza foi a pessoa mais marcante na minha caminhada. E aqui, para falar um pouco disso, eu me lembro da carta de Paulo 1 Timóteo 6, que diz o seguinte: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo ensina àqueles que estavam ali propagando o evangelho como fazia Timóteo, que eles deveriam se afastar de comportamentos que eram problemáticos e complicados, e diz para eles que essas coisas eram importantes. Buscar justiça, piedade, a palavra grega eusebeia, que deu uma ideia de devoção, consagração, né? A fé, o amor, a perseverança e uma palavra importantíssima, mansidão. Não sei se todo mundo sabe, mas o nosso irmão Shedd nasceu no interior da Bolívia. Ele nasce em novembro de 1929, né, e filho de americanos que faziam missão naquele país, ele nasce e cresce naquele contexto, né, de um país em desenvolvimento. E no interior, então, você pode imaginar, né, o que é viver lá na década de 30, de 40, num ambiente que era bem diferente da história dos seus pais, a família estrangeira, num contexto, vamos dizer, até mesmo de uma certa turbulência social que sempre marcou boa parte da realidade dos países da América do Sul, né? Ele, conhecido juntamente com a sua esposa Patrícia, teve uma história muito longa, não só como ser humano, né, mas como alguém que se dedicou profundamente ao estudo bíblico e que colocou a sua vida aí dedicada à missão, né? E para mim foi a pessoa que eu mais vi assim ter uma relação aprofundada, mesmo séria, de interesse, de compreender as Escrituras Sagradas, e isso me ajudou, me inspirou muito, né? E o texto que eu me lembro aqui, que ajuda a lembrar dessa dedicação, é 2 Timóteo 3, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E mais uma vez a frase aparece: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Depois dessa introdução, né, eu lembro aqui que o irmão Shedd, ainda, né, na transição da sua adolescência para a juventude, ele sai da Bolívia, né, vai estudar nos Estados Unidos. Ele estuda um tempo no Faith Seminary, depois no conhecido Wheaton College, e de lá ele vai para a Escócia, para Edimburgo, né? Eu tive a oportunidade até de visitar a escola onde ele estudou ali, e muda então para esse contexto das Ilhas Britânicas, e ali vai estudar com grandes expoentes do Novo Testamento, e ainda muito novo vai fazer ali o seu doutorado, né? A sua tese ficou muito conhecida, publicada em português como A Solidariedade da Raça, um estudo exegético aprofundado em Romanos, especialmente capítulo 5, e dali ele resolve doar a sua vida
para os povos de fala portuguesa. E ele então sai da Escócia e vai para Portugal e vai se fixar ali na cidade de Leiria. Ele foi professor, né, no famoso e importante Seminário Batista de Leiria em Portugal e ficou um tempo ali quando o seu olhar se dirigiu para o futuro promissor do Brasil. E assim, no final dos anos 50, ele vem para o Brasil e ali, então, aqui na realidade brasileira, ele chega e entre muitas das suas atividades, o destaque principal é a fundação das edições Vida Nova, né? E hoje uma editora aí com 60 anos de atividade, pouca gente imagina, mas a Vida Nova foi fundada lá no centro da cidade de São Paulo, na Rua São Bento, né? E assim ele passou a sua vida, claro, num contexto internacional, né, com essa origem de ter nascido na Bolívia, estudado nos Estados Unidos, feito o doutorado na Escócia, depois Portugal, Brasil, e sendo, de fato, um cidadão universal, né, andando por tantos países e sendo um canal de bênção e gastando a maior parte da sua vida mesmo dedicada ao povo brasileiro. Eu me lembro até hoje, eu tinha apenas 18 anos de idade, 1981, foi quando eu conheci o irmão Shed. Eu estava na companhia do pastor Manuel Té, e então aconteceu que eles haveriam de se encontrar, e eu peguei uma carona ali no carro, e eu vi eles conversando, e me chamou a atenção, principalmente a maneira, eu diria, muito tranquila, um olhar assim extremamente manso, e o modo como ele conversava e falava, aquilo me chamou a atenção. Eu ouvi pregar uma vez e comecei a reparar que a mensagem, a maneira como ele falava era bastante diferente da maioria das pessoas que eu tinha ouvido até então. E nesse período, eu ainda muito jovem, ele começou a fazer uns estudos bíblicos perto do centro de São Paulo, na conhecida Igreja Batista Paulistana, na época, sob a liderança do pastor César Tomé. E me chamou muito a atenção porque naquele contexto, especialmente, eu percebia que a comunidade evangélica era, como é que eu poderia dizer, muito dividida, né? Apesar de não serem, talvez, agressivos uns contra os outros, cada um vivia no seu canto. Então era o presbiteriano de um lado, o batista do outro, o pentecostal do outro, metodista. As pessoas, assim, gostavam de enfatizar o seu próprio rótulo e manter a distância de quem era diferente. E o que me chamou a atenção foi exatamente nesses encontros com o irmão Shed, é que pela primeira vez eu vi gente de todo tipo. Eu vi pessoas lá de linha muito calvinista, linha arminiana, gente tradicional, gente pentecostal, e eu falei, que coisa interessante, por que é que esse nosso irmão é tão diferente? Ele consegue falar de uma maneira pacífica, tranquila, para todo tipo de gente. E mais interessante é que eu percebi que, diferentemente de muita gente que eu tinha escutado, que abria um texto bíblico e logo começava ali a vender as suas ideias, ou então abria o texto bíblico, lia e contava um monte de histórias, ou fazia com o texto aquilo que não faz o mínimo sentido, eu achava muito interessante como ele de fato prestava atenção, olhava o texto, examinava, falava do contexto histórico, fazia comentários da língua original, e eu falei, nossa, aqui a coisa é diferente, e isso teve um grande impacto na minha vida. E o tempo passou e eu passei a conversar com ele, pedir alguma ajuda, até que muito breve eu comecei a trabalhar na própria editora Vida Nova, e inclusive ter uma interação mais próxima com ele, e até que nesse período também comecei a fazer teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E eu tive o privilégio, né, um momento tão assim valioso para mim, em que ele me convidou para ser monitor dele, ou seja, ele dava as aulas, ele fazia todo o trabalho, e eu então corrigia ali as provas mediante o gabarito que ele dava, eu ajudava, né, nas coisas ligadas à aula, e eu chegava mais cedo para ver com ele e servia assim como uma espécie de secretário, de monitor, né? E com isso eu passei a conhecer mais de perto, e não era simplesmente assim conhecer
alguém apenas como professor, né? Ele fazia perguntas, ele tinha interesse na minha vida pessoalmente, perguntava se estava faltando alguma coisa, né? E um belo dia ele me fez até passar por uma situação bem complicada, pediu para eu fazer uma oração em hebraico no meio da classe, né? E aí todo mundo olhou aquele sujeito estranho falando aquelas palavras esquisitas, assim, de onde caiu esse ET que está aqui dentro da sala falando essas línguas que a gente acha tão estranhas, né? E nessa caminhada eu cresci muito em conversas pessoais com eles. E aí eu tenho algumas coisas que marcam a minha experiência que me chamaram a atenção. Por quê? Porque eu percebi, primeiro, que ele era muito estudioso e conhecia de fato a Bíblia no original. Aliás, eu fiz várias matérias no original grego com ele e cresci muito no estudo bíblico exegético. E também percebi a amplitude teológica, como ele conhecia diversos autores. Acho que essa experiência europeia favoreceu muito isso e que ajudava, né, a gente a perceber a maneira diferenciada dele lidar com as coisas. Mas o que me chamou mais a atenção não foi tanto a profundidade teológica, o conhecimento exegético, foi a maneira como o irmão Shedd se comportava. Uma ocasião, por exemplo, a gente estava numa aula e logo surgiu um aluno assim que parecia querer saber demais das coisas. E curioso que a classe estava cheia, devia ter umas 80 pessoas lá dentro. E aí o aluno virou para ele e falou, mas eu não concordo com isso, e foi até meio agressivo assim, né? E ele ficou olhando calmamente, em silêncio, esperando o indivíduo terminar de falar. E o indivíduo, então, na mesma hora exigiu, eu quero uma resposta sobre isso aqui agora. O irmão Shedd calmamente virou na frente de todo mundo e disse, olha, irmão, eu não sei. Aquilo teve um impacto tão grande porque eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto na minha vida um professor, alguém que está numa posição de autoridade, diante de todo mundo, assim, assumir. Eu não sei. Eu sempre vi pessoas tentando dar uma resposta, inventar qualquer coisa para se sair bem. Ele disse, olha, a questão realmente é complicada, ela é difícil, né? E os estudiosos têm algumas opiniões sobre isso. E aí, calmamente, ele começou a dizer, mas seria bom se o irmão pensasse sobre isso, e levantou uns 4 pontos, assim, complexos, que estava claro que o indivíduo não tinha pensado sobre aquela questão. E claro, todo mundo começou depois a rir dele e fazer pouco do rapaz que era um tanto quanto assim descomedido, né, na sua postura, mas aquilo me marcou muito, né, pela maneira como ele reagiu. E eu tive outras experiências. Eu vi o irmão Shedd ser humilhado publicamente, eu vi ele ajudar pessoas que nunca souberam da ajuda que receberam. Então, e a maneira como ele fazia isso realmente me marcou, né? E nas conversas pessoais, que foram muitas durante muito tempo, foi muito curioso porque nem sempre as respostas que ele me deu me agradaram muito, né? E eu às vezes conversava, ele me dizia uma coisa, e um belo dia eu tive uma experiência muito difícil, e quando eu fui conversar com ele eu fiquei muito aborrecido, fiquei bravo mesmo, né? Porque eu tinha ido pregar numa igreja mais distante, quando eu fui eu saí e deixei o meu carro junto ao metrô. E quando eu voltei tarde da noite, meu carro tinha sido roubado. E eu fiquei revoltado, indignado. Eu morava longe, eu tinha que chegar em casa e o ladrão levou meu carro. Tinha sido difícil, né, juntar recurso para comprar e tal. E naquele momento, depois de uns dias, eu conversei com ele e ele virou para mim e falou, meu irmão, às vezes esses são os açoites que a gente recebe da parte de Deus. Eu fiquei tão bravo, falei, como assim? Eu estava pregando, que história é essa de açoite? Que açoite que nada, né? Eu já estava meio indignado porque o pessoal estava dizendo, ô Sayão, não se preocupa não, Deus vai devolver o seu carro. Aí eu dizia, como assim vai devolver? Não foi ele que roubou, né? Então o negócio era curioso demais. E aí o irmão Shedd, na verdade, quis dizer para mim o seguinte, que essas experiências difíceis que machucam a gente, no final das contas, podem servir para o nosso aprendizado, nosso crescimento. A gente vai aprendendo algumas coisas e lá na frente a gente entende como essas coisas assim ajudaram no nosso amadurecimento. Mas naquele momento eu não quis saber disso nada, eu estava bravo, né? E eu acho muito interessante, e o que ajuda muito a gente a entender, e para mim era importante porque ele era muito manso, tranquilo, mas ele nunca negociou
os seus valores, a sua palavra, só para fazer um meio de campo com a gente, assim. Ele às vezes falava, várias vezes até, ele me deixou em situações assim difíceis, né? Quando a gente estava num congresso, num lugar e tinha uma coisa difícil de lidar, de responder, ele falava: irmão, agora é a sua vez, você responde isso aí, né? E como, né, a partir dessa postura dele, que envolvia tanto um espírito muito tranquilo, mas a capacidade de falar de maneira direta, como isso foi didático e importante para mim. Bom, com o tempo, eu comecei, né, através do meu crescimento e aprendizado, a ser convidado para muitas conferências. E é curioso que, nesse momento, em muitas situações, eu participei juntamente com ele, ou de uma maneira que eu falava um dia, ele falava outro, às vezes nós falávamos juntos, e às vezes a gente até mesmo falava no mesmo dia, né? E aí foi muito interessante descobrir algumas coisas, como irmão Shed tinha uma atitude interessantíssima. Ele ia, por exemplo, para um grupo de um pessoal muito avivado, muito pentecostal, assim, e ele enfatizava algumas coisas que aquelas pessoas precisavam ouvir. Não quer dizer que iam gostar, mas ele dava aquilo na medida certa. Às vezes ele ia num ambiente exatamente oposto, e aí ele falava de certas coisas que aquele grupo não queria ouvir. Então, assim, ele tinha uma maneira, eu diria, no ponto e na medida de, com mansidão e sabedoria, constranger as pessoas na medida que elas precisavam ser constrangidas. Talvez uma das histórias mais impressionantes de constrangimento, né? Ele, como cidadão americano, uma vez falou para um grupo de americanos que tinham lá vários dos seus compatriotas que estavam presos num país do Oriente Médio e precisavam sair de lá. E aí ele perguntou: quantos de vocês querem orar pelos americanos para que eles sejam libertados? Aí todo mundo levantou a mão, amém, amém. E aí em seguida ele disse: quantos de vocês querem orar pelo povo daquele país, que está numa situação tão difícil e tem sido desencaminhado e precisam da graça de Deus? Aí poucas mãos se levantaram. E então ele terminou a sua palavra dizendo: estou vendo que os nossos irmãos aqui são muito mais americanos do que cristãos. Então ele fez isso, né, com americanos, com brasileiros, com outras nacionalidades que precisavam de fato entender as coisas da maneira adequada. Depois de um tempo, eu tive o privilégio e a oportunidade de atuar juntamente com ele no projeto do Rota 66. E foram momentos muito especiais, com gravações e filmagens em Israel, em Roma, na Turquia, na Grécia, né? Gravamos ali o livro de Atos todo, depois gravamos em estúdio as cartas da prisão, gravamos também o Evangelho de João, né? E tivemos aí uma participação muito especial do Rota 66, da Transmundial, né? E, aliás, muitos congressos da RTM que me fizeram ainda ter uma parceria muito maior com ele. E também, né, nos tempos em que eu me envolvi com um seminário, uma pessoa decisiva para mim, na minha caminhada teológica, que ajudou muito no serviço a Deus, no trabalho que fizemos no Seminário do Sul, com certeza foi o irmão Shed. Aí no slide é possível ver, né, a gente diante aí numa gravação do Rota 66 lá em Cesareia Marítima, na placa que tem o nome de Tibério e também o nome de Pôncio Pilatos. Aí na foto é possível ver também quando chegamos em Antioquia da Pisídia, no interior da atual Turquia, onde estivemos ali no momento de gravar episódios do livro de Atos. Também uma foto emblemática aí que nos lembra, né, da realidade da antiga Constantinopla, Istambul. Outra foto especial em Israel, perto ali do Muro das Lamentações, onde a gente pode ver, né, mais uma vez esse momento de parceria especial. E o que destaca, né? Aí vocês podem ver antigas muralhas de Justiniano da época bizantina e o que marcou aí a maneira de ser do irmão Shed. A teologia bíblica, diferente de uma sistemática que defendia uma perspectiva limitada, particular, e não era o caso, né? Cristocêntrico, sempre todos os seus caminhos terminavam em como que a gente deve aprender e viver a semelhança de Jesus. O homem falava com todas as denominações. No momento em que isso
praticamente não acontecia. A arte da correção, ele sabia, com bom senso, corrigir sem machucar, ferir ou maltratar alguém, levar o caminho. A doutrina evangélica firme, ele sempre fundamentado naquilo que era essencial, sem precisar ser refém do intelectualismo para parecer mais sábio e diferente dos outros. Uma vida que me impressionava porque sempre lhe levantava muito cedo, 5 da manhã, 5h30, 6 horas, ele passava a orar, a meditar, né? Eu tive várias vezes no mesmo contexto com ele e era até curioso porque ele também fazia uma caminhada de 1 hora por dia e ele tinha disciplina de fazer isso. E às vezes vinha alguém e falava, Shed, sei que o irmão tá aí, já tem 80 anos, né? Amanhã cedo, o irmão tá precisando de alguma coisa. Ele falava, sim, eu quero fazer uma caminhada, né? Aí eu, mas que hora que o irmão quer? Ele falava, 6 horas da manhã. Aí o sujeito já se arrependia, chegava lá, não podia dizer não, ia caminhar 1 hora e o Shed terminava a caminhada inteira e o sujeito com a língua de fora querendo tomar café com urgência. Era até mesmo engraçado, né? E o que mais me marcava é exatamente, apesar de toda a sua experiência, a atitude de mansidão e humildade. É impressionante. Eu vi coisas que nem posso contar de pessoas que humilharam o irmão Shed, assim, e ele silenciosamente até se recusava a falar qualquer coisa de mal daquela pessoa. Alguém que mostrava, né, desde a história mais inicial, convicção de pecado, convicção dos seus erros, né, que a gente tentava localizar, inclusive, e que se tornou um cidadão do mundo. Eu achava impressionante como ele conseguia estar em conexão com africanos, com indígenas, com brasileiros, americanos, europeus, de uma maneira impressionante. E eu acho que uma das coisas que mais me ensinou, que eu demorei, porque quando eu era mais jovem, já faz um tempinho isso, quando alguém ia conversar comigo, eu queria responder na hora. Eu me achava inteligente, então eu queria humilhar a pessoa logo e dar um argumento que a pessoa ficasse sem resposta. Chega aquilo fervia dentro de mim. E eu vi essas coisas acontecer com o irmão Shed. Quantas vezes, no auge de toda a situação, eu via nele o que eu posso chamar hoje de um silêncio didático. Ou seja, não compensa você entrar numa rota de colisão e bater de frente e tentar ganhar da pessoa, que isso não leva a nada. E ele sabia fazer isso. E, finalmente, a paz no seu semblante. Nunca me esqueço da arquiteta, né, que ficou tão impressionada com a atitude dele, sem conhecer nada dele, só pelo jeitão, e quis saber, nossa, quem é esse homem que tem esse jeito tão diferente de ser? Mas 2 coisas chamam a atenção do irmão Shed que pouca gente talvez tenha conhecido. Para mim, o que me marcou, uma foi o que eu chamo de atitude de criança. Eu me lembro uma vez, ele já tinha mais de 80 anos, já está com seus 83. Nós estávamos no mesmo quarto, numa conferência de manhã, ele pegou um livro e falou, olha, eu estou lendo esse livro aqui, é um livro sobre astrofísica e estou pensando sobre isso e sobre a criação. Mas ele falava comigo como uma criança que ganhou um sorvete de creme. Daí eu falei, não é possível, eu conheço um monte de gente que tem 30, 40, 50 anos e não quer aprender mais nada, já acha que sabe de tudo e diz que já sabe o suficiente. E está aqui um doutor em teologia que ensina o mundo todo, feliz da vida porque ele achou um livro que está falando sobre astrofísica e falando disso como quem ganhou o último bombom mais gostoso do universo. E ele falou, mas o irmão que conhece o hebraico, como é que diz lá no original? Tem alguma coisa sobre isso? E eu fiquei com vontade de rir, né? E ao mesmo tempo eu fiquei impressionado. Eu falei, como pode alguém com mais de 80 anos, com tanta experiência, ainda celebrar o conhecimento e o aprendizado? Aquilo mexeu muito comigo naquela ocasião. E outra coisa que pouca gente sabe, como o irmão Shed ia para lugares perigosos, como ele morava até de uma maneira desprotegida. E o que me chamou a atenção, enquanto eu vi tanta gente falando muita coisa sobre justiça social, eu vi o irmão Shed ir em congregações em favelas, várias vezes. E eu sei quantas vezes, pelo menos na minha frente, que eu fiquei sabendo como ele tirou do bolso dele para ajudar essas pessoas. Ele nunca contou isso para ninguém.
Ele nunca falou isso para ninguém. Como pessoas pobres e necessitadas foram acolhidas, como eu estive na região muito pobre, no Jardim Consórcio, eu fui com ele no Jardim São Luís, em lugares muito limitados, e ele, na sua tranquilidade, na sua calma, fez tanta coisa. Por isso, a gente não quer assim dizer, nossa, nós devemos achar esse homem o máximo. Ele jamais aceitaria isso. Mas o que ele aprendeu com o Evangelho, a influência do verdadeiro Evangelho da pessoa de Jesus, nele marcou de maneira especial. E aí eu coloco algumas fotos históricas, a gente aqui no momento em que eu assumi o Seminário do Sul, em 2013, ele foi aquele que trouxe a palavra naquele dia. Ele esteve inclusive dando aulas num curso muito importante que nós tivemos lá, voltado para exegese e pregação, e algumas das suas frases nos ajudam a ter um conhecimento importante, né, a respeito de algumas áreas da teologia e da vida. Uma frase dele que deve ser lembrada: a escatologia não tem o objetivo de responder à nossa curiosidade, mas despertar a nossa responsabilidade, em vez de ficar adivinhando coisas sobre o anticristo, mas de viver uma vida em sintonia com o Evangelho. Nessas conferências, outras frases históricas marcaram, né, aí essa caminhada, e uma das frases é: quem é sábio sacrifica-se por valores eternos. O nécio, o tolo, pelo prazer de alguns momentos passageiros, perde tudo o que vale a pena a possuir. Então, aqui vai um testemunho histórico, né, de coisas especiais que eu aprendi com alguém, um homem de Deus, e eu quero dedicar esse vídeo, esse momento, a lembrar isso e fazer com que essa memória não seja esquecida e que ela venha abençoar a vida de tantas pessoas. E eu espero que você também aprenda com o que nós ouvimos aqui, para que a sua vida também seja luz, bênção, um canal de coisas favoráveis, inspirados no Evangelho, na pessoa de Cristo e na Palavra de Deus. Obrigado, um grande abraço e não se esqueça, sintonize o canal do Saião e indique para o seu amigo, para o seu irmão. Aquele abraço.